Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tarcísio Teixeira e vocês sabem que no meu canal eu abordo diferentes temas, inclusive muitos temas relacionados aos negócios, né? Mas eu sou professor e eu tenho também a minha playlist aí sobre educação. E nós temos um tema, tá, que está sendo muito importante. Vamos dizer que mais recentemente ele entrou na pauta aí da discussão sobre o processo de aprendizado, a melhoria, né, do processo de aprendizado, o resgate de alguns alunos, inclusive, que têm muita dificuldade, até mesmo para profissionais que já estão formados, passaram pelo curso superior, estão numa outra fase, né, de preparação e precisam corrigir esse detalhe. Bom, e para tratar desse tema, que eu já vou dizer o que é, eu vim conversar com uma pessoa que eu já acompanhei a carreira dela, né, e que eu sei que ela entende disso, que é a minha esposa, Viviane. Ela é psicóloga e eu vou conversar com ela sobre esse tema. Tá, Tarcísio, mas o que é esse tema? São as emoções, o estado de espírito. Como que isso está influenciando no nosso estudante? Vamos aprender um pouquinho sobre isso? Vamos lá? Oi, Viviane. Olá, Tarcísio. Tudo Tudo bem? bem? Prazer em estar aqui. Joia. Vamos direto ao tema aqui. Emoções, elas realmente influenciam, ou como alguns dizem, até determinam o processo de aprendizado? Totalmente, Tarcísio. As emoções, elas são algo que pode exacerbar completamente, potencializar bastante a capacidade de assimilação dos conteúdos, como pode prejudicar completamente também. A gente precisa sempre entender o ser humano como um ser holístico, né? Que ele é composto de características racionais, emocionais, espirituais, elas estão sempre interatuantes. Então é muito importante a gente entender esses fenômenos emocionais, inclusive o aspecto neuroquímico, né, desses fenômenos para a gente poder usar como recurso nos processos de aprendizagem. E na tua vida profissional, você já chegou a atender assim, estudantes que tinham especificamente problemas com isso? Teve Sim. solução? Sim, eu já fui procurada em várias situações em que estudantes eles estavam com bastante dificuldade, principalmente na preparação para o vestibular. Eu tive casos assim que eles estavam tendo já surtos, síndrome do pânico, por pressão, né, nesse contexto de vestibular. E nesses casos, se eles não tomam cuidado, né, em contextos de muita pressão, se eles não tomam cuidado, eles põem tudo a perder. Eu já pude acompanhar clientes que eles estavam há anos tentando passar no vestibular e mesmo tendo total capacidade, eles não conseguiam na hora da prova serem aprovados, né? E aí foi necessário toda uma intervenção junto até a família para que diminuísse a pressão, né? Então a pressão gera um estado emocional que realmente o aluno ele fica sem condições de pôr em prática o aprendizado. Ou atrapalha no processo de assimilação, ou na hora de expor o aprendizado ele fica, né, com dificuldade. E deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está tratando isso na escola hoje como algo assim muito certo, não? Tem as emoções, elas realmente influenciam. Porém, também nós vemos uma época de muita prova científica. Todo mundo, né? A gente vê essa discussão das vacinas, né? O que pode, o que não pode, e apresentando centenas ou milhares de provas científicas a favor de uma opinião e contra. No caso das emoções, tem como estudar isso cientificamente? Tem prova disso mesmo? Sim, tem ao longo desses anos, né, da ciência da psicologia, muitos estudos foram feitos. Um livro bem clássico que eu poderia citar para quem tiver interesse, muitos até já conhecem, é bem divulgado esse livro, do Daniel Goleman, que é Inteligência Emocional. Então esse livro é um clássico que traz muitas pesquisas de como as emoções interferem em todos os âmbitos da nossa vida. Então tem sim, isso não é algo que é simplesmente uma dedução. Nós temos, né, vastos estudos que comprovam esse fenômeno e essa intervenção. Agora, eu quero fazer uma pergunta e quero conversar com você que está do outro lado, porque talvez você que está ouvindo
se encaixou naquele exemplo que ela deu, né? Da pessoa que tem um pavor na hora de fazer o vestibular, né? E consome anos da sua vida nesse processo de preparação, mas fica essa falha, né? Bem na parte emocional. Então a pergunta é aqui, ó, tem alguma técnica, algum jeito da gente melhorar isso, esse estado emocional? Tem várias técnicas. Uma delas, que inclusive eu usei com alguns desses clientes que eu mencionei, né, nesses contextos, é a técnica do faz de conta, né? É a técnica do finge até ser. Então a pessoa ela pode estar preocupada, ela pode estar nervosa, mas ela começa a usar técnicas que ela faz de conta que está tranquila e ela manda uma informação para o subconsciente dela e o subconsciente acredita nessa informação e começa a responder. Então, assim, uma das formas é estar num estado corporal que transmite segurança. Um deles é, por exemplo, fingir que está mascando chicletes. Então, se a pessoa está assim, fingindo que está mascando chiclete em sala de aula, mais ou menos assim, ela passa uma informação para o subconsciente que está tudo bem. Nesse caso específico, que eu estou me lembrando de uma cliente especial, ela sentia na sala de aula, ela sentia um pavor muito grande e ela tinha uma impressão que estava todo mundo olhando para ela e se comparando a ela, e ela se comparava com todo mundo. Então, nesse caso, eu falava para ela assim, faça de conta, começa a mascar chicletes de verdade ou faça de conta que você tem os chicletes. Então, essa é uma técnica entre muitas. Outra também é uma postura corporal mais à vontade, uma postura assim, em que a pessoa começa a bocejar, por exemplo. Você pode fingir que está com sono, num estado de ansiedade. Sem contar as técnicas também de alteração de pensamento, onde nós intencionalmente direcionamos o pensamento para uma coisa mais tranquila, um ambiente de paz, imaginar um cenário de mais tranquilidade, como por exemplo, se você estivesse na sua casa, na sua cama, bem tranquilo. Então respira fundo e imagina essa situação. Tem muitas técnicas que a gente pode criar assim, que são gatilhos emocionais. Né? Então eu citei aqui o fingir ser, neste caso, fingir estar calmo até ficar calmo. Outra técnica seria direcionar o pensamento para algo que seja, que traga uma alegria, ou que traga gratidão, ou sensação de tranquilidade. E também a meditação, né? A meditação nos outros momentos, um pouco antes da situação aversiva, e diariamente também praticar a meditação para condicionar o nosso cérebro a promover uma frequência cerebral mais adequada para amenizar esses estados. Eu tenho mais uma pergunta. Eu não sei se eu vou estar certo, mas eu vou chamar a atenção aqui agora para os pais, tá? Vamos confirmar aqui com a especialista. Tem um momento que surge isso, né? As pessoas não nascem normalmente desequilibradas emocionalmente, né? Não nascem com medo, né? Isso muitas vezes ocorre dentro da própria casa, tem como os pais se fiscalizarem em casa também para não provocarem isso nos filhos? Com certeza, o ambiente, o contexto potencializa e muitas vezes é criado o mesmo contexto, né? A criança, muito cedo, ela aprende a ficar ansiosa pelo contexto de pressão e de cobrança. Então, é necessário que haja um nível de cobrança, mas não a ponto da pessoa não acreditar nela. Então, o mais importante é o ser humano, desde muito jovem, acreditar e entender que ele pode errar e que ele não é perfeito. E que se ele errar e ele não for perfeito, ele não vai ser menos amado por isso. Mas se ele desde muito cedo acredita que ele precisa ter um bom desempenho para ser amado, para ser aceito, ele vive num estado em que ele não consegue ser autêntico e ele fica sempre buscando a aceitação do outro. Então, com certeza a família é a primeira, né, que gera um contexto que facilita esse aprendizado e facilita esse equilíbrio emocional. Então, se os pais conseguirem, em primeiro lugar, se aceitarem como pais que erram, eles já estarão dando para os seus filhos um exemplo disso, de que os filhos também podem errar e cada um vai arcar com as consequências dos próprios erros. Eu tenho um exemplo, uma experiência que eu vivi, tá?
Sempre gostei muito de sala de aula, mas também já estive ali do outro lado na coordenação. E eu me lembro de um aluno que tinha dois irmãos mais velhos que passaram pela escola, escolas assim de, vamos dizer, nós temos hoje os atletas, né, de alto desempenho, como nós temos estudantes também de alto desempenho. Eu trabalhei numa dessas escolas e os dois irmãos tinham passado em medicina, numa federal, muito bem colocados, e lá veio o terceiro irmão também. Muitíssimo inteligente, mas não tinha o mesmo desempenho no vestibular. E esse rapaz sofria muito, 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 muito. E eu me lembro que em algumas conversas com ele, eu descobri que, na verdade, ele não queria medicina. Você já viu essa situação também da comparação entre os irmãos? Sim. Entre irmãos isso acontece muito, uma necessidade de não ficar aquém, né? Porque ficar atrás, isso é algo que se a família desde cedo não tem esse cuidado em levar a educação dos filhos, respeitando as individualidades de cada um, há uma possibilidade deles entrarem numa competição, numa comparação. E é interessante, Tarcísio, porque o cérebro humano ele já tem essa tendência em comparar tudo. A gente sempre está se comparando com as pessoas, especialmente aquelas mais próximas de nós, e a gente precisa aprender a usar essa função da comparação de forma benéfica para a gente, né? Inclusive, a gente às vezes ouve por aí o seguinte, que a gente deve se comparar com a gente mesmo e não com o outro. A gente deve se comparar com a gente no sentido, o que eu já fiz, o que eu sou capaz de fazer, o que eu já superei. Mas até nessa questão de comparar-se a si mesmo, a gente com a gente mesmo, é preciso ter cuidado. Porque não é todo dia que a gente está com as mesmas disposições, com o mesmo desempenho conforme o estado emocional. Então, se algum dia eu já fui bem sucedida em algo, e hoje eu não estou sendo tão bem sucedida nessa mesma condição, nessa mesma situação, eu preciso considerar o que contexto eu estou hoje que talvez não me favoreça. Né? Então, às vezes, ontem eu estava muito melhor fisicamente falando, emocionalmente falando, e me saí muito bem nos meus estudos, por exemplo, e eu fui fazer um teste, um simulado, e eu fui muito bem. E às vezes hoje eu já não fui tão bem no simulado. O que acontece? Acontece que às vezes hoje ou é porque eu não comi bem, ou não dormi bem. Então, essa comparação tem que ser feita com bastante inteligência para a gente não acabar se sabotando, né? É muito importante que não haja comparações, mas que a gente sempre foque naquilo que a gente quer e caminhe passo a passo, avaliando o que foi possível, o que não foi, o que dá para mudar no processo. Eu quero aproveitar esse gancho, tá, gente, do exemplo que eu comentei aqui do terceiro filho que não queria ser médico, e aliás, ele conseguiu superar isso e não fez vestibular para a medicina, fez para uma engenharia. É que hoje também a gente enfrenta muito essa pressão, Viviane, sobre as profissões clássicas, né? Meu filho vai ser engenheiro, meu filho vai ser médico, meu filho vai ser advogado. Mas nós vivemos um mundo muito diverso hoje, né? Até isso que nós estamos fazendo aqui virou um trabalho, uma profissão, né? Então existe uma diversidade de trabalhos hoje. E às vezes eu percebo, não sei como que você constata isso no dia a dia aí no teu trabalho, né? Que há uma pressão para essas coisas mais conservadoras, né? Sim. Será que também não é interessante os pais darem mais essa liberdade dos filhos escolherem as suas atividades profissionais para o futuro? Sim. Eu já recebi no consultório pessoas que vieram para buscar uma recolocação profissional por terem escolhido algo que muito posteriormente descobriram que não era o que eles queriam, né? Mas que não, quando eram jovens, eles não conseguiam ter ainda a condição de reconhecer que não era aquilo que queria, mas tinha uma pressão, né, da sociedade ou dos pais, e às vezes eles não conseguem nem ver a possibilidade de escolher uma outra coisa, porque é tão às vezes impregnado dentro da família a ideia de que tem que ser, por exemplo, se toda a família tem muita gente que é médico, muita gente que é advogado, e já se espera isso do jovem, o jovem não consegue nem conceber a possibilidade de ser outra coisa, e daí ele precisa amadurecer, às vezes passar por dificuldades profissionais para um dia ele falar, peraí, não é isso que eu quero,
Aí vai para terapia, vai para um autoconhecimento, aí é trabalhado todas as crenças limitantes ali de que ele pode sim dizer não para aquilo que um dia ele se sentiu obrigado a dizer sim, e se readequar, né? Eu já pude acompanhar, eu tive o privilégio de acompanhar algumas pessoas que fizeram uma transição de carreira, que optaram por outra coisa e se deram bem. Quanto mais o tempo passa, mais a pessoa tem medo de voltar atrás, né? Reconhecer algo que não queria. Eu conheço casos de pessoas que estavam no fim de uma faculdade, trocaram de faculdade, outras que começaram a vida profissional e resolveram voltar atrás e fazer uma outra faculdade. Se a gente está aqui na vida para experimentar a vida com tudo que ela tem, a gente não deve ter medo de enfrentar novas experiências, né? Então acho interessante sempre estar à frente disso, olhar para adiante e ver assim, não, eu quero uma outra coisa para mim e assumir. Muito bem. E agora, tá, o pessoal da sala de aula aí, né, os professores. É lógico que o professor ele tem um trabalho diferente de psicólogo. O psicólogo atende individualmente, o professor não. Ele tem que transmitir para um grupo. Mas tem alguma coisa que o professor possa fazer para deixar isso mais ameno, uma percepção, né, de um aluno que ele não está bem? Inclusive eu participei de uma discussão recentemente, né, que começou aquela coisa assim, direito das pessoas com uma deficiência, usar essa palavra pesada, né, de todos os tipos. E depois começaram aquela expressão assim, pessoas com necessidades especiais. E hoje está evoluindo por um termo que eu gostei muito da concepção, que é necessidades específicas. E aí o grande diferencial é que isso engloba todo mundo, porque nós temos necessidades específicas dependendo do momento, né? Então tem algum jeito do professor perceber isso, conduzir isso, ou como que a escola como um todo pode melhorar esse humor, esse estado, sei lá, vou usar a palavra aqui, estado de felicidade, né? Para que a mente fique mais potencializada em aprender. Tem alguma dica para isso? Acho que a primeira dica para um educador é o quanto ele está realizando algo que é uma missão na vida dele. Se ele está ali para exercer uma missão, que ele sente que ele tem um chamado para isso, o mais importante a coisa mais importante que vai nortear a vida dele é esse olhar humano, né? Ele vai conseguir olhar para o ser humano e enxergar além daquilo que é o aprendizado em si, o aprendizado técnico, mas ele vai enxergar o ser humano como alguém que tem as necessidades tanto de aceitação, tem as diferenças. E esse profissional, esse educador, ele tem uma forma diferente de ensinar porque se percebe nele afeto. E esse afeto faz toda a diferença porque o aluno sente isso. E o aluno é tocado, o professor Tarcísio aqui, ele sabe disso como educador, ele tem muitos e muitos alunos que até hoje, né, depois de muitos anos dando aula, eles lembram do Tarcísio como um educador que fez diferença na vida deles, mas porque foi e é até hoje um educador que não está só para transmitir o conhecimento técnico. Ele realmente está ali passando toda uma gama de valores e princípios que são muito importantes e está na alma, né, desse educador. Então o mais importante é isso, não tem técnica, é o quanto esse educador está ali por uma causa, independente do quanto ele recebe, independente do quanto ele é reconhecido, né, isso faz total diferença ao meu ver. Gente, eu tenho que agradecer porque o nosso acordo aqui era para manter bem no impessoal, mas agradeço muito mesmo de ela ter isso. Inclusive a Viviane também foi uma das minhas alunas, né? Me apaixonei pela aluna. E para a gente concluir aqui, eu quero agradecer. Eu particularmente gostei muito desse momento e já é um tempo que a gente planeja fazer mais isso, mais vídeos, compartilhando aqui o que a gente conversa também como pais, né? Pais que têm problemas também e como educadores, porque ela também é uma educadora. E eu quero te convidar, faz o seguinte, né? Além de compartilhar esse vídeo, deixa um cliquezinho aí de like e escreve aí, né? O que você gostaria de ouvir mais de Tarcísio e Viviane, ou, né, para não ficar assim, da Viviane e do Tarcísio, tá bom? Deixa um comentário, faça as suas perguntas aí sobre isso, sobre educação.
E já convido você, tá? Nós vamos ter um outro, mais da área dela agora, que nós vamos falar sobre expansão de consciência. Fica ligado aí, tá? Viviane, quer dar um tchauzinho pro pessoal? Eu agradeço muito, Tarcísio, essa oportunidade da gente estar trocando aqui. A gente sempre conversa, né? Nós dois trocamos muito, mas acho que a gente tem muito a contribuir também. Então, agradeço essa oportunidade e espero que venham outras, né? Para a gente poder crescer, desenvolver e contribuir também. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau.